Olá! Quando se fala de ídolos para crianças, a gente pensa logo em algum super-herói de desenho animado, né? Mas, em sua infância, Adhemar Danilo fez diferente. O radialista Raimundo Coutinho era a sua principal referência. O rádio sempre foi uma das paixões de Adhemar Danilo, que se desviou da carreira jurídica para se formar em comunicação social. O radialista uniu seu amor pelo reggae e sua amizade com Fauzi Baydun e criou seu primeiro programa, o Reggae Night. A influência de Adhemar Danilo foi além das ondas sonoras, quebrou preconceitos e levou a relação com a audiência a um outro patamar. Sempre gostei muito de rádio. Eu sempre fui ouvinte. Ouvinte daqueles de pegar o transglobe do avô e ficar ouvindo. Quando eu era criança, o meu ídolo se chamava Raimundo Coutinho, que fazia o programa Alegria na Taba. Eu me programava para terminar a lição de casa 4 horas da tarde para eu ouvir o programa do Raimundo Coutinho. Eu ia à Rádio Timbira, criança, no alto do edifício do Banco do Estado, para olhar Raimundo Coutinho, porque ele era um ídolo daquela época para mim. Além disso, a minha amizade de colégio com o irmão de César Roberto fez eu frequentar também outra emissora, a Educadora, lá na Rua do Sol. E a militância política de esquerda fez com que eu aprofundasse ainda mais ouvir rádio, porque eu, desde jovenzinho, eu tenho participação política na cidade de São Luís. Era parte das tarefas revolucionárias ouvir as rádios da União Soviética, de Cuba e da Albânia. Isso aí me aproximou ainda mais de rádio. Eu sempre caminhei junto com o rádio, só não imaginava que eu fosse ser mais um tijolinho desse meio de comunicação. Na minha cabeça, eu seria um advogado. Eu estava estudando para isso e teria um bom futuro na profissão. Celso me convida para trabalhar na Mirante. Eu começo a trabalhar lá e percebi, eu digo, eu vou ser liso, mas eu vou ser feliz. Eu vou trabalhar na comunicação. E a felicidade foi tanta que 3, 4 meses depois que eu comecei, o que eu mais tinha era namorada. Eu digo, é aqui mesmo que eu tô. Pronto. Então são vários fatores que me levaram ao rádio, né? Uma conjunção, parece aquela coisa mística de que estava escrito, né? Que eu não tinha escapatória. Eu acabei indo para a rádio, fiquei liso, mas fiquei feliz. E é uma profissão que eu me encontro. Eu sou um comunicador. Foi através do reggae que eu me revelei como um comunicador. Eu estava quase concluindo meu curso de Direito na Universidade Federal do Maranhão, quando recebi um convite de Celso Borges, então diretor da Rádio Mirante FM, recém-inaugurada em 1984, ele me convidou. E em 1985 eu estreiei um programa na Mirante FM chamado Reggae Night. E Celso Borges, que era diretor de uma emissora de rádio, sacou que havia um grande público para aquele segmento, para aquela coisa específica. Eu achei muito bacana a ideia, mas tão bacana que eu iniciei o meu programa na rádio e 2, 3 meses depois já estava fazendo um novo vestibular para a comunicação, que foi a área onde realmente eu me dediquei e passei a ser um profissional da comunicação. Por coincidência,
eu havia conhecido, poucos meses antes, um paulista que trabalhava aqui medindo carga de navio. Ele pesava navio, era o Fauzi Baydun, que veio a ser o fundador da banda Tribo de Jah. E eu convidei o Fauzi para fazer o programa junto comigo, porque eu tinha alguns discos e como eu o tinha conhecido, eu sabia também que ele tinha alguns discos de reggae. Então convidei para que nós fizéssemos o programa em parceria e aí nós fazíamos um bate-bola, era um programa de dupla. Esse programa, Reggae Night, chegou a ser, em 1986, ele foi indicado para concorrer ao New York Radio Awards, que é a principal premiação, ainda hoje, é a principal premiação do rádio mundial. Então eu tive essa honra de ter sido, eu não ganhei, né, mas fui indicado. Isso e outras coisas fez com que, primeiramente o Brasil e depois grande parte do mundo voltasse os olhos para São Luís, como é que essa cidade tinha adquirido essa peculiar preferência com o ritmo estrangeiro, que era, naquela altura, o ritmo preferido da juventude pobre e negra de São Luís. O meu programa foi responsável pela quebra de preconceitos. Meu programa foi responsável pela explosão do reggae em São Luís. O reggae saiu do gueto para a cidade inteira com o meu programa. Isso eu tenho claro. Isso não é nenhuma falta de modéstia. É papel histórico. Ele me agarrou intelectualmente. O reggae ele me agarrou pela mensagem. Não foi só uma escolha de ritmo. Não foi só um ritmo que me agradava. Eu tomei conhecimento da mensagem que o reggae propagava. Bob Marley, Jimmy Cliff, Peter Tosh, Jimmy London, Eric Donaldson, esses eram os grandes daquela época. Então aí eu, poxa, é aqui que eu tô. E passei a gostar muito daquilo. E fui crescendo e comprando meus disquinhos, tendo minhas informações, até que chegou ao ponto de, mais adiante, já na universidade, ser convidado para fazer um programa de rádio. Não fui eu quem colocou o reggae no rádio no Maranhão, nem no Brasil. Eu fiz o primeiro programa especializado. Antes de mim, o Otávio Rodrigues, que eu já citei, ele fazia uma sessão do programa do Maurício Kubrusli na Rádio Bandeirantes, em São Paulo. Antes de Otávio, uma pessoa chamada High Company fazia também uma sessão de um programa em Salvador, na Bahia. E antes de todos eles, antes de todos nós, J. Kerley, no Maranhão, tinha uma sessão dentro do programa dele. Nenhum tinha programa de reggae, mas dentro dos programas eles faziam sessões, 3, 4, 5 músicas, e a primazia para colocar reggae no rádio é de J. Kerley, aqui no Maranhão. O primeiro a colocar reggae no Brasil inteiro. Eu comecei a trabalhar na rádio que era a rádio mais elitizada de São Luís, que era a Rádio Mirante. Era a rádio dos ricos. Havia nessa época apenas 3 emissoras FM em São Luís. 2 emissoras populares, que eram a Difusora FM e a Cidade FM, e uma emissora elitizada, que era a Mirante. Foi um impacto muito grande a rádio dos ricos passar a tocar a música dos pobres da cidade. Isso impactou. E o impacto foi bem absorvido porque quem fazia aquele programa, eu, dava a informação. Não existe nada melhor para barrar preconceito do que informação. Quando eu fui para a rádio, eu fui com esse discurso, o discurso da informação. E esse discurso da informação ajudou a fazer com que o reggae explodisse na cidade, a fazer com que
as pessoas deixassem um pouco o preconceito de lado. Minha formação musical, né, o César Roberto tem uma influência muito grande. E na minha formação profissional, na minha formação de formação prática no rádio, eu devo muito a Jurandir Serra, um operador de áudio, foi uma espécie de professor prático meu. Eu era um molequinho no microfone e Jurandir que me dava as indicações. Olha, Ademar, eu acho que isso aqui não, tal, ó, por que tu não fazes isso aqui? Então, foi um grande professor, não apenas meu, mas de uma grande geração muitos radialistas tiveram muita influência desse profissional chamado Jurandir Serra, hoje é cinegrafista, não é mais operador de áudio. E o rádio, ele sempre, pontualmente aqui, ali, tal, mas sempre ele é um veículo de avanço da sociedade. No momento em que eu chego com a informação, o preconceito se quebra porque ele não tem argumento. O locutor, o comunicador, ele é, na minha opinião, essencialmente um educador. Ele é um educador. O que o meu ouvinte está ouvindo, ele vai considerar aquilo como correto, ele vai considerar aquilo como certo, aquilo que eu estou falando. Então eu tenho de ter essa noção, eu tenho de ter essa consciência de que eu estou falando para centenas, para milhares de pessoas e aquelas pessoas estão me ouvindo porque acreditam em mim. O rádio cumpriu e cumpre esse papel. Acho que ele já cumpriu mais, que hoje com a pulverização, com a facilidade da comunicação, quando eu falei que o rádio na década de 80 foi uma transição, uma transição histórica do rádio, ali quando o FM tomou a frente das AMs, ali também começava um processo de maior rapidez da comunicação, uma maneira mais rápida de se comunicar, menos formal, uma comunicação mais direta. E os avanços tecnológicos acabaram dando na internet hoje que a informação aconteceu, virou notícia. Quando começamos o programa na Mirante, houve um fenômeno interessante. Rádio FM e principalmente a Mirante, na época, era tão elitizada que não recebia carta do ouvinte. Porque carta de ouvinte era uma coisa de AM, uma coisa, né? A Mirante só recebia carta para um programa específico chamado Estúdio 96, que era o programa do ouvinte. E muitas vezes, diz a lenda, que chegaram até a criar cartas. Porque não chegava mesmo, as pessoas não escreviam para FM, não era uma coisa digamos, entre aspas, de bom tom. E quando a Mirante começou o programa de reggae, era sábado, 11 horas da noite, começaram a chegar cartas para a Mirante. Cartas e cartas e cartas, e muitas cartas, dezenas de cartas, a maioria delas reclamando. A reclamação era: sábado, 11 horas da noite, não é hora de programa de reggae, é hora de regueiro estar nas festas. Aí a rádio percebeu esse grande apelo que o programa tinha e mudou o horário do programa de sábado, 11 horas da noite, para o que na época era o horário nobre das FMs, sexta-feira, 8 da noite. A mudança de horário foi por pressão do público. O público que escreveu para a Mirante para que mudasse o horário. Era a primeira vez que aquela emissora começava a receber espontaneamente cartas de ouvinte, que era uma coisa banal, né? Quando o reggae chegou, ele já encontrou uma estrada pavimentada. Uma estrada, o reggae é um ritmo do Caribe. E quando chegou, São Luís já conhecia, desde a década de 50, São Luís tinha relação musical com o Caribe. Começou com bolero. Pouca gente sabe, mas o bolero é um ritmo também nascido no Caribe. Depois salsa, merengue, cúmbia. Esses ritmos sempre foram muito populares aqui em São Luís.
tive a honra de ser pioneiro, de ser um dos pioneiros do reggae em todos esses segmentos. No rádio, eu fiz o primeiro programa especializado em reggae do Brasil. Na televisão, eu fui o primeiro a colocar reggae na televisão. Nos jornais, eu fui o primeiro a escrever, a ter uma coluna especializada em reggae no Brasil inteiro. E fui pioneiro na internet. De 85 a 87, na Mirante FM, Reggae Night. Em 87, eu fui convidado para a rádio de maior audiência no Maranhão, que ainda era AM, era a Rádio São Luís. Foi exatamente no momento da transição. Fui para a Rádio São Luís, aí depois fui para a Difusora FM, em 89 fui para a Difusora, e na Difusora eu alcancei a maior audiência do rádio maranhense da época. Não era a maior audiência no segmento reggae, foi a maior audiência do rádio do Maranhão, da primeira vez que houve pesquisa científica de medição de audiência, no começo da década de 90, aqui em São Luís. Eu tinha a maior audiência nesse programa que se chamava Conexão Caribe, na Difusora. Simultaneamente, eu fazia o programa Negra Melodia na Rádio Educadora AM. Eu fazia numa FM e fazia numa AM. E aí depois eu trabalhei na Rádio Timbira, onde mais, meu Deus? Quase em todas as rádios daqui de São Luís. Andei. E em 89 eu comecei televisão, primeiro num bloco do programa Videoarte, de Adriana Vieira, na TV Difusora. Eu tinha um bloco desse programa dela chamado Bloco Black. E foi nesse programa que se colocou de maneira consistente o primeiro espaço de televisão com reggae no Brasil. Foi esse daí. E aí depois de Difusora, TV Cidade, que era a Record, a Band, TV Maranhense, a Rede TV, a TV São Luís, a Record News, a TV Guará. Depois do programa da Mirante FM, em 86, a Difusora contratou Fauzi, que dividia o programa comigo na Mirante. Ele foi contratado pela Difusora para fazer o programa lá. Ele saiu da Mirante para ir para lá e eu permaneci na Mirante. E quando a Difusora anunciou que ia ter o programa de reggae, a Rádio Cidade, que era concorrente, a TV Rádio Cidade, que era concorrente direta da Difusora, botou no ar também um programa simultâneo ao da Difusora para poder competir. Só que o da Difusora tinha Fauzi que estudava também, que era um conhecedor do reggae, e a Cidade não, pegou umas fitas cassete de algumas pessoas e botou locutores da emissora mesmo, que não tinham conhecimento do reggae, para fazer o programa. Então, concorrência foi essa. Mas seguidores, né, que já é uma categoria mais diferente, vários locutores de reggae dizem que fizeram ou fazem seus programas espelhados, né, no que eu faço, mas não sei se isso quer dizer que são seguidores. Faço rádio, Difusora FM, programa África, Brasil, Caribe. E tem 3 horas de duração o programa, e ele é um programa de música negra, com foco no reggae, porém aberto para outros ritmos da música negra. Então, o programa se chama África, Brasil, Caribe, não é à toa. Eu toco ritmos africanos e outros ritmos caribenhos. Muita salsa, muito merengue, zouk, o cadence, que é a tal da lambada, ritmos como Juju Music, da África, da Nigéria, vários outros
ritmos afro-caribenhos. Eu faço programa com as músicas que eu gosto e, coincidentemente, meus ouvintes gostam do que eu gosto. Isso é um grande prazer. Ninguém faz a minha programação musical. Eu que faço a programação. Eu toco o que eu decido tocar. O material é meu, os discos são meus, não são da emissora, não são de outra pessoa. Todo o meu material de rádio e televisão é material próprio. Eu tenho provavelmente um dos maiores acervos de vídeo de reggae do Brasil. Hoje eu devo ter em torno de quase 2.500 horas de shows, clipes, entrevistas. É muita coisa. De vinil eu tenho quase 8.000 discos de vinil. CD eu tenho 1.000 e poucos. E atualmente com o MP3 na internet são gigabytes e gigabytes e gigabytes. Não tenho a menor ideia de qual seja o tamanho virtual do meu acervo digitalizado. Eu conheço todos os meus discos, eu conheço todos os meus vídeos. Todos eu assisti, todos eu ouvi. Então eu não tenho dificuldade na escolha, né? Eu pesquiso seriamente esse assunto. O ramo que eu escolhi, eu estudo. É claro que eu tenho de juntar critérios. Eu não vou torturar meus ouvintes ou meus telespectadores com algo que só eu gosto, porque aí eu não estou sendo um comunicador, eu não vou ter o retorno, eu não vou ter o feedback, a retroalimentação, eu não vou ter. Eu nunca fui bom de patrocínio. As empresas mais espertas viam que o meu programa tinha audiência e anunciavam. Eu não sou bom não é que eu não seja bom de patrocínio, eu não sou um bom comerciante, eu não sou um bom vendedor, pronto, é isso. Mas o meu programa nunca teve problema de não ter patrocínio, sempre me procuraram. O programa atingia um público, né? E o empresário mais esperto, independente de preconceito ou não, ele quer levar o produto dele para onde o consumidor possa tomar conhecimento.